Fala turma, bem-vindo à análise de abertura para segunda-feira, dia 10/8, tá? Segunda-feira, dia 10/8. Vamos lá, vamos começar, tá? A nossa análise a partir do gráfico diário, tá? Aqui no nosso gráfico diário, o que o preço fez, tá? Na sexta-feira. Então aqui nós temos o candle, tá? Daquilo que foi todo o pregão no dia de sexta-feira. A gente já sabia que a gente teria uma possível queda, tá? Por causa daquilo que a gente sabe que o preço tinha que fazer. O preço deu esse padrão aqui, nós vimos esse padrão e eu falei para vocês que a partir desse padrão, né, que é um padrão de queda, a gente teria também um movimento de queda por causa do padrão e por causa de toda essa busca de liquidez dessa região. Ele fez aqui o candle, né, veio buscar essa liquidez, não buscou toda a liquidez, tá? É uma estratégia de mercado. Ele voltou lá em cima, ou seja, pegou um pouco da liquidez desse movimento para poder descer e consumir essa liquidez aqui. Também disse para vocês que possivelmente, né, a partir do momento que ele consumisse toda essa liquidez aqui, que ele poderia sim vir buscar os próximos fundos. Nós vimos isso, tá? Na quinta-feira, a gente falou sobre isso aqui, não foi? Falamos sobre isso aqui, que ele poderia vir buscar os próximos fundos? Pois é, nós temos aqui os próximos fundos. Fabrícia, é obrigação do mercado vir buscar esses próximos fundos? Não, não é obrigação do mercado buscar esse próximo fundo. A obrigação dele era exatamente fazer aquilo que ele fez, ou seja, consumir aqui essa região de liquidez. Consumiu, o que a gente pode buscar em relação a essa análise aqui? Bom, o mercado já fez tudo aquilo que tinha para fazer, tá? Naquilo que estava dentro do movimento que seria obrigatório do mercado. Como a gente sabe, ele pode vir buscar os próximos fundos? Pode. Por quê? Porque o mercado ele se movimenta a partir de região em região, seja de macro região, seja de médio, né, região médio, ou seja, 60 minutos, ou seja, em 2 minutos, né, região micro. Então, o preço ele se movimenta de região em região e ele se movimenta também buscando próximos topos e próximos fundos, máximas e mínimas, num movimento maior, num movimento menor, no movimento micro. Ok, Fabrício, tudo bem. E agora? Bom, agora é o seguinte, o preço pode vir buscar essas regiões de fundo, que é normal do movimento do preço. Porém, o preço já fez tudo o que tinha para fazer aqui. Isso aqui não é mais obrigação. O que pode acontecer, Fabrício? Vamos lá, vamos analisar aqui. Nós temos aqui máxima e temos mínima do dia de hoje. Tá? Temos máxima e mínima do dia de hoje. O que vai me garantir desse movimento vir buscar os próximos fundos é se o preço abrir abaixo da mínima do dia de sexta-feira. Se o preço abre abaixo da mínima de sexta-feira, ok, ele vai vir buscar os próximos fundos. Se o preço abre acima da mínima de sexta-feira, ele pode vir buscar os próximos fundos? Pode, isso não impede dele vir buscar. Porém, é um movimento primário de compra. Por quê, Fabrícia? Porque ele abriu acima aqui da mínima desse dia. Então, é um movimento primário de compra, tá? Esse movimento primário, ele me diz que, primeiramente, o preço pode subir. Nós temos as nossas regiões marcadas dentro do gráfico de 60 minutos, aonde a gente pega as regiões de preço, que essas regiões de preço são as regiões de lucro, aonde o preço vem. Então, aonde é que o preço, Fabrícia, pode vir? O preço pode vir exatamente nessa região aqui, demarcada. Ele abre em cima da mínima e ele vem buscar essa região. O que vai me dizer se o preço vai subir ou não é a partir do momento que ele rompe esse movimento, essa região de preço. Pode ser um primeiro candle, segundo candle, terceiro candle. Quem vai ditar isso é o movimento do preço, tá? É a volatilidade.
Então, pode ser no primeiro candle? Pode ser no primeiro candle, tá? Ele pode abrir aqui e vir com tudo aqui para cima, tá? Buscando essas regiões. Ele pode fazer isso em um candle, ele pode fazer isso em 2 candles, ele pode fazer isso em 3 candles, tá? Quem vai dizer isso é a volatilidade na abertura, ok? Então, a gente sabe que se o preço abre aqui em cima da mínima, nós temos um movimento de compra. Se o preço abre nessa região, a gente não faz nada, porque, Fabrícia, é uma região de 50%. E para você que está entrando agora e é aluno novo, por que, Fabrícia, que eu não faço nada na região de 50%? Vamos lá. Eu vou te mostrar o que é a região de 50%. Esquece o corpo do candle. Isso é uma região de 50%. Que movimento de candle é esse aqui? Isso é um doji, né? Um doji, ele é negociável? Um doji, ele diz para mim para onde o mercado vai? O que é um doji? Doji é uma indecisão do movimento do preço. É um enfraquecimento de compra e de venda. É o preço dizendo para você, ó, não sei para onde vou. Não sei de quem é a maior força. Se é de venda ou se é de compra. Por isso, nesse momento, estou indeciso. Permaneço exatamente do mesmo jeito que estou aqui. Então, todo movimento de 50% é um movimento de doji, é um movimento de indecisão. Então, não se faz nada. Mas, Fabrícia, eu aprendi que de 50% para baixo é venda, 50% para cima é compra. Vai continuando fazendo isso, que eu tenho certeza que você já sabe que não dá certo. Porque você perde muito mais do que você ganha. Então, ok, Fabrício, já entendi. Movimento de 50%, não faço nada. Exatamente. Movimento de 50%, não faço nada. Movimento de mínima, se o mercado abrir aqui, eu compro. Movimento de máxima, se o mercado abrir ali, eu vendo. Então, todo preço que abre abaixo da máxima do dia anterior é venda. Todo preço que abre acima da mínima anterior é compra. Todo preço que abre abaixo da mínima do dia anterior é venda. Assim como também se ele abrir abaixo de qualquer outra mínima. Tá? Se o preço abre acima, é compra. Se abre acima da mínima do dia anterior, é compra. Assim como também se ele abrir acima de qualquer outra mínima, também vai ser compra. Tá? Mínima não, tá, gente? Máxima, perdão. Todo preço que abre acima da máxima é compra. Assim como em qualquer outra máxima, também é compra, tá? Dependendo do tamanho do gap, certo? É compra. Então, ok. Eu só vou ter certeza se ele vai buscar os próximos fundos se ele abrir abaixo da mínima, seja do dia de hoje ou seja de qualquer outro dia aqui atrás. Eu tenho aqui 2 candles com regiões de liquidez. Eu tenho todo esse candle com região de liquidez, tá? E eu tenho todo esse candle com região de liquidez. Ou seja, o preço já fez aquilo que tinha para fazer e agora o único movimento obrigatório dele é voltar para consumir todo esse preço aqui de liquidez. Pode ser segunda-feira, pode ser durante a semana, pode ser qualquer dia. Ele pode descer, Fabrícia? Pode, ele pode descer, tá? Ele pode descer, ele pode vir buscar e depois ele fazer esse movimento. Ah, tá vendo esse movimento aqui? Tá vendo esse amarelinho aqui? Esse amarelinho aqui também é um movimento de região de liquidez. Então, se o preço, tá? Vamos lá. Tudo dentro do movimento do preço, é estratégico, tá? Intencional e matemático. Vamos lá. Se o preço não tiver intenção de voltar,
O que primeiro ele vai fazer? Ele primeiro vai consumir essa região de liquidez aqui deixada, tá? Para depois ele descer. Se o preço não tiver intenção de voltar. Intenção de voltar como, Fabrício? Vamos lá. O preço está caindo, tá? Como aqui a gente está no gráfico diário, eu vou fazer uns candles maiores, tá? Deixa eu só tirar aqui. Vamos fazer uns candles maiores aqui. Vamos lá, essa região de liquidez é aqui embaixo, ok? Ok. Nós temos aqui um movimento de candle que veio até aqui, tá? Foi lá, vamos lá. Vamos imaginar esse cenário. E aí aquele veio com tudo também, buscando essa região de liquidez, consumindo toda essa liquidez aqui também desse movimento. E aí ele vem aqui. Aí ele testa aqui em cima, ele vai aqui nesse movimento novamente, ele testa, aí desce, deixa esse movimento e continua descendo. Se o preço tiver intenção de voltar para cima, ele vai deixar essa liquidez aqui para depois, tá? Ele vai deixar para consumir essa liquidez todinha aqui depois que ele cair. Porque tudo no movimento do preço é intencional. Então, o preço pode cair, pode deixar esse movimento aqui de liquidez intencionalmente, tá? Para que ele tenha um local para onde voltar. Então, ele pode fazer todo esse movimento aqui e pode ir ao longo do movimento também deixando região de liquidez. E aí vem para poder chegar até esse fundo, tá? Ele pode chegar até esse fundo aqui também, tá certo? Ele pode vir buscar esses outros fundos maiores, mas em algum momento ele vai ter que sentir e subir. Por quê, Fabrícia? Porque se ele deixar a liquidez durante a queda, como ele está deixando aqui, ele vai ter que voltar para consumir tudinho, tá? E se ele não tiver intenção de voltar para a queda, ele tem que obrigatoriamente ir consumindo também essa liquidez que ele está deixando aqui, ou seja, tem que haver pavio, tem que haver pavis, tá? O preço tem que oficialmente fazer isso. Ele tem que vir cá embaixo, tá? Ele tem que fazer esses movimentos. Ele não pode deixar liquidez se ele não tiver intenção de voltar. Ele tem que continuar, tá? Então, essa continuidade com o movimento de pavis para baixo quer dizer que o preço não tem pretensão de voltar a cair em alguma determinada região quando ele cumprir aquilo que ele tem para cumprir. Então, vamos supor que ele fez isso aqui tudo, veio aqui, pegou essa região de liquidez, não deixou nenhum movimento de liquidez aqui, vamos supor isso, e aí sim o preço vem, fura e continua e faz um primeiro movimento de alta. Aqui, se o preço fizer isso, para ele continuar no movimento de queda, tá, turma? Para ele dizer assim, o movimento agora mudou a característica e agora o preço, o que antes era um movimento de alta, agora é um movimento de queda, é um movimento de baixa. Para que isso aconteça, é necessário, preste atenção que eu vou dizer aqui para vocês, é necessário, tá? Pera aí, deixa eu só apagar todos esses desenhos aqui para poder a gente continuar essa explicação. Só um momento. Pera aí, viu, turma? Rapidinho aqui. Rapidinho. Pronto, já estou terminando. Ok, pronto. Para que o preço, tá, continue descendo e não tenha a intenção de voltar, é necessário que em algum momento do movimento aqui que aconteça durante segunda, terça, quarta, quinta e sexta da semana que vem, é necessário que o preço venha consumir todo esse movimento de liquidez. Para aí sim dar uma primeira pernada de baixa, para depois de dessa primeira pernada de baixa fazer apenas um movimento de correção. Ou seja, ele consumiu lá toda a liquidez,
aí fez um primeiro movimento de pernada de baixa e veio apenas fazer uma correção para o back normal, tá? E depois vem e bota esse movimento. Mas para isso aqui acontecer, ele precisa consumir isso aqui, tá? Ele não pode deixar isso aqui se ele não tem intenção de cair, a não ser que seja uma queda de um movimento menor, tá? Que não seja todo esse movimento, que seja um movimento menor, vamos supor, aqui assim. E aí venha um pequeno movimento aqui, minúsculo, tá? Que façam pequenas ondas de mercado, num total de 5, para depois vir novamente aqui e aí vir pegar essa correção e pegar isso aqui, tá bom? Mas ele tem que vir consumir, tá? Então, assim, essa obrigatoriedade do mercado buscar esses movimentos de gap de preço, ou seja, disfunção de preço, gap também, né, proposital, como a gente viu em relação a gap de abertura, tá? Isso tudo são movimentos obrigatórios de preço. Então, assim, eu sei que o preço pode vir buscar esses fundos a partir do momento que ele abre abaixo da mínima do movimento, tá? Ele pode vir buscar a liquidez desse movimento a partir do momento que ele abre acima do movimento de mínima, tá bom? Ele também pode vir buscar a liquidez desse próprio candle a partir do momento que ele abre embaixo da máxima dele mesmo, tá? Ele pode também buscar um movimento de liquidez, vamos supor que ele abra aqui em cima. Aí nós vamos ter um gap, né, bem grande, mais de 5 mil pontos. A gente teria esse movimento de gap, sim, se a gente ainda tivesse com os investidores estrangeiros dentro da nossa bolsa no início da abertura de mercado. Mas hoje em dia a gente não vê mais esses tamanhos de gap como a gente via anteriormente. Então, se ele abre, vamos supor, aqui em cima, ele vai abrir mais de 4 mil pontos. Se ele abre aqui em cima, por mais que ele abra acima da máxima, tá, turma? Presta atenção. Se ele abre acima da máxima e abre em um gap de mais de 2.700 pontos, é venda direto, tá? Então, vamos lá. Vamos supor que ele abriu aqui, ó, em cima da máxima desse movimento de sexta-feira. Então, é venda direto, tá? Por mais que acima da máxima seja compra, quando um gap é muito grande, tá? Então, é venda direto, tá bom? Então, vamos supor que ele abra no meio desse movimento. Se ele abre no meio desse movimento, eu não vou fazer nada de início. Eu vou esperar ele tomar uma posição. Que posição, Fabrícia? Ele precisa ir para cima e aí a partir de um movimento de retorno, tá? Em relação a um movimento que a gente vai marcar, que a gente sabe, né? De um movimento que a gente marca aqui. A partir de um retorno desse movimento para baixo, aí sim eu entro numa venda, tá? Se ele for a partir do movimento de 50%, se ele for para baixo, o que é que eu espero? Eu espero ele vir, ou ele faz esse movimento e retorna, e aí ele vem e passa da mínima, e aí aqui eu entro em uma venda, tá? Ou se ele vem e só testa a mínima, o que é que eu faço? Eu não faço nada, eu vou esperar para ver aonde ele vai colocar esse posicionamento. Ele pode ficar aqui, tá? Zigue-zagueando aqui, e aí eu não faço nada nesse dia. E para mim tá tudo bem, tá? Ele pode ficar nisso aqui, e aí terça-feira ele pode colocar um posicionamento, tá bom? Ele pode fazer isso aqui em cima, aqui embaixo, perdão, e pode fazer isso aqui em cima, tá certo? Agora vamos lá, vamos para nossas marcações de 60 minutos. E com as marcações de 60 minutos, entender na prática, no gráfico menor, aonde é que a gente entra nas posições das marcações das regiões. Tá certo? Então vamos lá, deixa eu só apagar aqui. Vamos agora para o gráfico de 60 minutos.